Quando... Boa tarde a todos. Estamos no ato de prestação de contas, oitivo das testemunhas do Poder Executivo, referente aos exercícios do ano de 2021, 2022 e 2023, do senhor prefeito Lucas Machado, nesse ato desacompanhado de advogado constituído. Data de hoje, dia 28 de abril de 2025, às 15 horas. O ato será conduzido pelo vereador Bruno Lemes, membros da Comissão de Finanças e Orçamento, sendo acompanhado por mim, advogado da Câmara, Douglas Augusto Roderjan Filho. Cordialmente cumprimento todas as pessoas que estão presentes no ato, o senhor prefeito municipal, Lucas Machado, que se faz presente, ao presidente da Câmara, o senhor José Roberto Cesarimeta, aos membros dessa comissão, vereadores que aqui estão presentes e demais populares. Boa tarde a todos. Eu, vereador Bruno Lemes, membro da Comissão de Finanças e Orçamento, no uso de minhas atribuições regimentais, declaro aberta a sessão pública, devidamente gravada, destinada à instrução processual de prestação de contas do Poder Executivo Municipal referente aos exercícios de 2021, 2022 e 2023. Com base no artigo 213 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Reserva e nas atribuições conferidas à Comissão de Finanças e Orçamento, visando a elaboração de um parecer conclusivo, justo e baseado nos princípios do contraditório e da ampla defesa, tomaremos o depoimento pessoal do prefeito Lucas Machado e, posteriormente, das testemunhas arroladas pela defesa que estiverem presentes. Tão logo se inicia a coleta do depoimento pessoal, determino que as testemunhas da defesa aguardem a convocação na sala da presidência para evitar nulidades processuais. Será permitido aos membros da comissão realizar perguntas. Aos demais presentes, será vedada qualquer intervenção ou manifestação, nos termos do artigo 215 do Regimento Interno. Solicito o acompanhamento técnico do Dr. Douglas Augusto Roderjan Filho, procurador da Câmara Municipal de Reserva, para auxiliar na condução dos trabalhos, podendo adotar as previdências necessárias para a adequada realização deste ato. Desde já, com a concordância da defesa, fixo o prazo para apresentação das alegações finais até às 15 horas do próximo dia 2 de maio de 2025, mediante protocolo na Secretaria dessa Casa Legislativa. Nada impede que a defesa antecipe o prazo protocolando ou renunciando ao final. Advirto que a sessão de julgamento da prestação de contas ocorrerá a princípio no próximo dia 5 de maio de 2025, durante a sessão ordinária da Câmara Municipal, em conformidade com o disposto no artigo 218 e seguintes do Regimento Interno. Porém, se houver concordância da defesa e, estando apta a comissão para apresentar seu parecer conclusivo, a mesma poderá ser incluída na pauta da próxima sessão ordinária. Determino ainda que seja juntado, caso queiram, procuração de advogado constituído, no mesmo prazo das alegações finais. Isso é uma faculdade dada à defesa. Antes de iniciarmos a coleta de provas, indago a defesa e aos membros dessa comissão se há eventuais nulidades ou requerimentos preliminares a serem apontados, os quais deverão ser devidamente registrados em ato. Senhor prefeito, tem algo a apontar? Algum vício no processo? A comissão, representada pelo... Não. Sem maiores apontamentos. Então, passamos à oitiva do senhor prefeito, primeiro, se desejar,
né, e posteriormente será feito a oitiva das testemunhas arroladas. O senhor prefeito pretende se manifestar sobre os atos? Boa tarde a todos, presidente, doutor Douglas, membros da comissão, vereadores. Eu deixo aberto a minha fala, né? Não tenho interesse de me manifestar nesse momento. Acredito que a manifestação das testemunhas já vai ser suficiente. Certo. Algum questionamento por parte da comissão? Não. Bom, concluída a oitiva pessoal do senhor prefeito, passamos ao interrogatório, ou melhor, a oitiva da testemunha Lucas Bergman. Então, indago ao senhor. Por favor, só ligue o microfone daí, Lucas. Se possui relação de amizade íntima, inimizade capital ou interesse direto no resultado do julgamento? Não. Não. Advirto o senhor que a falsidade de depoimento é tipificado como crime no Código Penal Brasileiro, punível com pena de reclusão e multa, além de contrariar o dever de lealdade previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Em seguida, procederemos à oitiva do senhor. Sim. Senhor Lucas, até para a gente conseguir realizar a condução dos trabalhos de forma mais clara e tranquila aqui a todos, né, que não tenha assim, né, nós não estamos no órgão judicante, peço para que o senhor passe um relatório acerca dos fatos, o que o senhor presenciou, os apontamentos que acha necessário, explicações eventuais sobre ressalvas que queira fazer e eventuais outros comentários que deseje. Então, boa tarde a todos, cumprimento o presidente dessa casa, vereadores, funcionários aqui, cumprimento nosso prefeito municipal, Lucas Machado, e estarei aqui explanando de maneira bem sucinta as 3 prestações de contas do exercício de 2021, 22 e 23, a iniciar pelo exercício de 2021. Fui arrolado como testemunha nesse processo devido à proximidade dos processos que rolam no Tribunal de Contas, né? Eu faço o acompanhamento desses processos e a juntada tanto de defesas quanto de demais provas nos processos foram realizadas por mim, então tenho conhecimento notório daquilo que vou passar agora à tarde para os vossos senhores. Então, com relação a 2021. 2021, né, o parecer é pela aprovação das contas com ressalva. Ressalva em que sentido? Nós tivemos, de conhecimento de todos, a excepcionalidade da questão do Covid-19, né, no ano de 2020 e 2021, e nós tivemos uma ressalva na questão do uso do recurso do Fundeb. O que seria esse recurso? Todo recurso do Fundeb que vem do governo federal, ele necessariamente, pela gestão fiscal, ele precisa ser gasto 70% com folha de pagamento de todos os servidores e 30% com demais investimentos. Então essa é a regra. Então nós temos o 25%, né, primeiro, que tem que ser gasto com todas as receitas correntes, tudo que a gente arrecada precisa ser gasto 25% em educação, e dentro dos recursos que compõem esse 25%, que é o Fundeb, nós precisamos necessariamente gastar 70% com folha de pagamento e 30% com demais investimentos. Nesse ano, devido à excepcionalidade, a gente não tinha aulas presenciais até o mês de julho, então desde o transporte, desde a estrutura, né, merenda escolar, desde material de consumo, né, impressão de atividades e tudo mais, ficou prejudicada, né, o próprio pagamento de horas extras para motoristas, a área de educação, merenda, enfim. A gente não teve como fazer essa execução de maneira correta devido a essa excepcionalidade. Então, em 2020 nós já tivemos esse problema na prefeitura e 2021 não foi diferente, né, com o prefeito Lucas. Então, quando encerrou o exercício, nós tivemos 2 apontamentos do Tribunal de Contas. Quais eram os apontamentos? Que não tinha sido gasto 25% em educação e não tinha sido cumprido 70% em folha de pagamento. Então, a gente foi, né, fazer a defesa e tudo mais nesse sentido.
Em que sentido eu coloco aqui? A questão dos 25%. Os 25%, a lei permite que teve a lei 119, a emenda constitucional 119 de 2022, ele afastou a responsabilização dos agentes públicos dos exercícios financeiros de 2020 e 2021 pelo descumprimento do artigo 212, né, que é a diferença que a gente teve, que a gente não fez o cumprimento. Então, a gente cumpriu os 70% em 2021, mas logo em seguida dos 70%, o governo federal pediu para que a gente devolvesse um dinheiro que tinha vindo do VAAT, que é uma complementação do Fundeb. Quando a gente fez esse estorno desse empenho para fazer essa devolução, a gente teve que devolver ao Estado, ao governo federal, mais de R$40 mil. O tribunal automaticamente fez a glosa desse valor, dos 70%, reduzindo para 69,67%. Em vez de 70%, a gente baixou para 69,67%. Aí, nós entramos com a defesa no sentido de que o tribunal, que o governo federal tinha feito o recolhimento e tudo mais, e o tribunal fez um recálculo, reduzindo ainda mais essa diferença. Com a nossa solicitação de recálculo do valor do Fundeb, nós passamos de 69 para 67 para 69,90% cumprido. Faltou 0,10% para a gente cumprir. Né? Então, a gente também entrou nessa questão da emenda constitucional 119 de 2022 da não responsabilidade, né, do prefeito com relação a esses exercícios. Nós tínhamos a emenda constitucional também 173, que dizia que nós não poderíamos, na época do Covid, aumento de despesa com o pessoal. Então, nós não podíamos, nem que nós quiséssemos aumentar a nossa despesa com o pessoal, e principalmente na área da educação, que no momento não estava acontecendo as aulas presenciais. Então, a gente apontou isso para o tribunal, e a questão do 25%, eles, nessa própria emenda constitucional 119 de 2022, ele permitiu que os municípios fizessem os gastos desse recurso que sobraram em caixa, tanto no ano de 2022 quanto de 2023. A gente já nos primeiros 4 anos de 2022 já fez essa execução, já cumpriu, né, esse saldo remanescente, apresentou para o Tribunal de Contas todas essas notas fiscais executadas no ano de 2022 e pediu para o Tribunal esse recálculo, comprovando que o município gastou 25%. Foi então, né, que o Tribunal acatou e reduziu mais essa ressalva. Então eram duas, né, o 25% e o 70%. O Tribunal então acatou do 25% e dos 70% do Fundeb, né, o conselheiro Ivens, né, que era o relator, achou por bem apresentar como ressalva, aprovar as contas, ressalvando essa questão. Tanto é que ele cita, e aqui eu trouxe, que posso juntar o processo, o parecer do próprio controle interno do município, à época, que ele diz assim: as aulas presenciais só retornaram a partir do mês de junho do exercício 2021, com isso, várias despesas comuns para os exercícios não foram realizadas. Os valores para pagamentos dos profissionais de educação, como por exemplo o VAAF, no valor de R$ 48.550, foi integralmente aplicado através do empenho 868, podendo ser considerado para complementação da aplicação dos dados da linha 14 do relatório, que foi esse valor que posteriormente o governo federal pediu a devolução. Então, nós temos aqui o relatório do controle interno, nós temos o próprio conselheiro no seu despacho, né, no seu parecer prévio, ele diz assim, que houve, né, o conjunto probatório dos autos, que aponta uma diferença ínfima, que deixou de ser aplicado, permite a conversão da irregularidade em ressalva, e diz ainda, né, que a gente comprovou que a gente executou esse recurso, significa dizer que, palavras do conselheiro, em 2022, o valor aplicado superior ao mínimo exigido ficou na ordem de R$ 1.231.633,19, suplantando e muito o déficit da aplicação do exercício 2021. Então, em vez, a gente teve um déficit de não execução de 15 mil, que é 0,10%, a gente executou 1.231.000, bem acima daquilo que era necessário
ser gasto, chegando a um percentual de 76,69%. E ainda o conselheiro coloca aqui, em corroboração ao parecer do município, né, do prefeito, ainda a gente juntou o parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, que foi o Fundeb. Então, esse recurso também ele é acompanhado, fiscalizado, a execução dele por um conselho, o conselho, como o nome já diz, o Conselho Deliberativo do Fundeb. E na época de 2021, o conselho soltou a sua resolução aprovando as contas do executivo, justamente porque se tratava de valor ínfimo, né? E além disso, né, ele fala que o conselho do Fundeb aprovou pela regularidade das contas da gestão, e além do parecer do controle interno, que concluiu pela regularidade da gestão com ressalva. Então, essas são as situações que aconteceram neste ano. Aqui estão os documentos probatórios. Aí gerou o acórdão, né? O acórdão do parecer prévio número 362/2023, a primeira Câmara. O colegiado que aprovou as contas da presente gestão, o senhor José Durval Matos Amaral, conselheiro, Ivens Linhares, né, que foi o relator do processo, e Maurício Requião de Melo e Silva. Então, eles acordaram pela aprovação, regularidade das contas do ano de 2021 e ressalvando essa excepcionalidade de não atingimento do mínimo de 70% dos recursos do Fundeb. Esse é referente ao ano de 2021. Nós tivemos em 2022, né, nada a declarar, né, devidamente juntado aos autos, a conta foi aprovada pela regularidade, sem ressalva, então, né, não tem o que se debater, né? E com relação aí a 2023. 2023 aí nós já tínhamos a mudança no modo da prestação de contas, né? Então, 2022 e 2023 a gente já começou com a nova prestação, nova PCA do Tribunal de Contas. Então, ele foi bem abrangente, agora com a avaliação da atuação governamental também, né, que é vinculada à educação, saúde, assistência social, administração financeira, previdência e transparência, que também agora são avaliados através de notas que são dadas pelos próprios servidores, são formulários que são mandados para os servidores. E nessa avaliação, eles fazem esse governo municipal como um todo, eles avaliam os índices, os indicadores, aquilo que se tem hoje materializado dentro da administração, com documentos, com organogramas e tudo mais, como já disse, da educação, saúde, assistência social, transparência e relacionamento com o cidadão, administração financeira e previdência social. Além de, sim, pela questão orçamentária e financeira, que também já era critério que o tribunal analisava. Então, desde 2021, 22 e 23, a questão de execução orçamentária e financeira foi de maneira correta e que não houve apontamentos. Só essa questão da gestão fiscal de 2021, como já comentei. De 2023, o que aconteceu? 2023 nós temos uma seguinte situação. Com tudo que foi analisado, o parecer está aqui do Tribunal de Contas, são 43 páginas analisando minuciosamente cada detalhe da administração pública. Nós tivemos uma ressalva. Em que sentido? Da Previdência Social. Na avaliação deles, avaliação governamental da Previdência Social, eles fizeram um comparativo das notas de 2022 para 2023. Então, nós temos o seguinte: 2022, nas notas que foram dadas com aquilo que foi juntado pela Previdência Social do município, pelo Reserva Prévia, nós tínhamos uma nota atribuída de 4,45%. Já entro no mérito de como é atribuída essas notas. Aí, no ano de 2023, que é isso que nós estamos discutindo, nós tivemos uma queda destas notas de 3,78%. Tivemos, então, uma queda de 0,67%. Por quê? Porque quando a gente entra na avaliação da atuação governamental, é um questionário extenso, com inúmeras coisas que
a Previdência deve ter tanto em documentos quanto desde os conselhos deliberativo, conselho fiscal, conselho de investimentos. Aqui são alguns exemplos, que a legislação previdenciária local recebeu adequações em atenção às alterações trazidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019? Se sim, são 5 itens que têm que cumprir esses requisitos. Tem coisas cumpridas, tem coisas não cumpridas, né? E isso é muito importante, essa avaliação, porque são coisas que a gente consegue dimensionar aquilo que pode ser melhorado dentro do governo municipal. Nós tivemos, no ano de 2022, esta avaliação da Previdência, atribuindo essa nota de 4,45%, e aqui eu vou citar um exemplo. Aqui a questão é a seguinte: os conselhos fiscais, deliberativo de investimento do RPPS ou órgãos equivalentes dispõem de mecanismos que visem garantir o adequado desempenho de suas competências? Aí, vamos aos tópicos. Em um dos tópicos diz assim: o regimento interno do Conselho Fiscal ou Conselho Equivalente estabelece as competências do Conselho? Na época, em 2022, foi colocado a nota 10. Aí nós vemos, quando a gente vem para o relatório de 2023, a mesma pergunta é feita. Os Conselhos Fiscal e Deliberativo e de Investimento do RPPS dispõem de mecanismos que visem garantir o adequado desempenho de suas competências? Bom, aqui está o tópico. O regimento interno do Conselho Fiscal ou Conselho Equivalente estabelece as competências do Conselho? Foi atribuída a nota 0, como se não tivesse. E aí, agora, a gente vem, causa estranheza, de por que de 10 foi para 0, e causa mais estranheza ainda quando a gente vem ver a avaliação da atuação governamental de 2024. Então, nós tínhamos 2022, foi atribuído a nota 4,45, na 2023, 3,78, reduzindo para 0,67. E 2024, quando a gente entra no site do TCE, na avaliação da atuação governamental, nós tivemos um acréscimo de 0,77, além daquilo que a gente já tinha em 2022, para 4,55. E vamos novamente, a exemplo, na questão do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, o órgão equivalente do RPPS, dispõe de mecanismos que visem garantir o adequado desempenho de suas competências? Primeiro tópico. O regimento interno do Conselho Fiscal ou Conselho equivalente estabelece as competências do Conselho? Foi atribuído a nota 10. Então, assim, se a gente for comparar 2022, 23 e 24. 22 nós tínhamos, foi respondido, está aqui, 10. 2023 foi respondido que não tinha. E 2024 retorna dizendo que tinha. Então, há um conflito da informação. Nós fomos procurar saber dessas perguntas ali, se havia um regimento interno. Tanto é que o próximo a vir falar, que o senhor Wagner é membro do Conselho Fiscal, e nós temos aqui o... Posso fazer uma pergunta? Não só... Tá aqui? Deixa eu ver. O relatório. Eu acredito que daí o Wagner pode apresentar daí o relatório do Conselho, que já foi aprovado há anos anteriores a isso, que já foi realizado e foi feito esse regimento interno do Conselho Fiscal. Então, nós temos essa questão, foi somente isso que foi apontado, essa queda de 2022 para 2023, foi apontado, e também os conselheiros, analisando tudo isso, vendo que, claro, teve essa queda. Nós já, 2024 agora, nós já tivemos essa progressão novamente na nota.
vendo essa situação de que nós temos esse conflito de informações aqui, o Tribunal de Contas, né, aprovou as contas pela regularidade e somente com a ressalva dessa queda na Previdência, né? Também vale ressaltar que nós fizemos as notificações pertinentes à Previdência Social, né, durante esse tempo também, para que tomasse as providências no sentido de regularizar essas situações. Então, são isso a dizer, né, sobre a questão das regularidades, o que eu tenho a dizer, me coloco à disposição para eventuais perguntas e trazendo aqui para que não gere desinformação com relação a essas ressalvas, né? Então, como o senhor prefeito pediu a palavra para fazer algumas explicações, eu vou passar para o senhor prefeito a palavra e logo depois para o vereador Valdinei, que já solicitou questionamentos, e para mais alguém que tem interesse. Obrigado, doutor. Só fazendo uma complementação que eu acho que é importante dizer, que as duas prestações de contas de 2021, como o Berg bem explicou, foi somente conduzida pelo tribunal, e a de 2023, 22, 23, nós entramos nessa nova regra da avaliação por notas, que não é somente da Previdência, mas, por exemplo, as outras secretarias, Saúde, Educação, a Secretaria, no caso de Finanças também, e outros departamentos, eles também recebem um questionário do Tribunal de Contas e eles têm que responder, né, as perguntas que estão ali, se o município tem determinada lei, tem determinada questão, se o município já está executando de alguma forma algum outro tipo de programa. Então, quem faz essas avaliações são os servidores de cada secretaria que recebe esses questionamentos. E, no caso do Reserva Prev, os servidores, então, que atuavam dentro do Reserva Prev, presidente e demais membros que são os responsáveis por fazer a resposta desses questionamentos. Assim como na saúde, o pessoal da saúde, secretários, acredito que enfermeiros também, né, Giovana, tem que estar respondendo. Na questão da educação, da mesma forma, na Secretaria de Finanças, o próprio controle interno da prefeitura recebe um questionário que ele também tem que responder. Então, assim, nós conseguimos, a partir do momento que entrou essa regra das avaliações, sempre, em todas as áreas, estar igual ou a mais do que foi perguntado no primeiro ano. O único que nós tivemos essa questão de uma queda e depois um retorno, vamos dizer assim, da nota foi dentro do Reserva Prev, de uma lei que, até onde eu tenho conhecimento, nunca foi alterada. O regimento do Conselho, que era a questão que foi perguntada ali, sempre foi o mesmo, desde quando foi criado, né, e como estava em 2021, 2022, e como está hoje, inclusive. Então, só essa complementação, agradeço a palavra, doutor. Mais alguém tem interesse? Boa tarde a todos. Eu acho que a minha pergunta ia ser a questão de quem avalia essas questões, mas eu acho que o prefeito já respondeu também, doutor. Obrigado. Demais vereadores? Posso fazer dispensa, vereador Bruno? Obrigado, senhor Lucas, pela colaboração. Obrigado. Pode continuar no plenário para acompanhar o resto dos atos. A próxima testemunha seria o senhor Wagner. Peço que o senhor Wagner, então, compareça ao plenário para o seu depoimento. Pode ficar no lado, a gente não está. Obrigado. Boa tarde, Sr. Wagner. Antes de mais nada, eu tenho que indagar o senhor se possui amizade íntima, inimizade capital, interesse direto ao resultado do julgamento. Não. Então, só devo advertir que a falsidade de depoimento é tipificada como crime no Código Penal brasileiro, punível com pena de reclusão e multa, além de contrariar o dever de lealdade previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Sr. Wagner, assim como foi feito com a testemunha Lucas, o Lucas Bergman,
Eu deixo a palavra livre para o senhor para suas observações e esclarecimentos que sejam pertinentes ao caso. Obrigado. Então, boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Aqui o Zé Roberto. Cumprimentar também o nosso prefeito, Lucas Machado. Todos os servidores, né, todos os presentes. Eu gostaria de falar em específico em relação à questão da prestação de contas de 2023, onde nós tivemos ali a questão da ressalva pela análise, né, do Tribunal de Contas do Instituto de Previdência do município, né, de reserva. Eu faço parte do Conselho Fiscal, né, do Reserva Prévia, do Instituto de Previdência, e assim, causa realmente um espanto, uma estranheza, a questão dessa nota, né, essa divergência de nota de um ano para o outro. Porque o Conselho Fiscal ele é composto por servidores efetivos, né, que nós temos o regimento interno, né, um regimento que já está há bastante tempo aprovado no nosso Conselho, e é ele que, né, vai dizer todas as regras, né, as reuniões periódicas, são reuniões bimestrais, né, que devem ser realizadas. E justamente no ano de 2023, né, eu assumi como presidente do Conselho, e as reuniões elas são realizadas, né, bimestralmente, e ali nós fazemos, né, diversas avaliações, né, fiscalização, né, sobre as atuações do Instituto. A gente analisa os empenhos, né, pagamentos, né, portarias, todos os atos normativos que são feitos pelo Instituto Reserva Prévia. E mesmo no ano de 2022, que nós tivemos ali uma nota bem alta, né, inclusive foi 10, né, a nota que os servidores, né, prestaram conta para o Tribunal de Contas, de 2023, né, não mudou, porque a gente teve, o Conselho estava ativo, fazendo as reuniões, né, todos os trabalhos, a gente tem as atas desses conselhos, né, que são disponibilizadas, inclusive, no site, né, do Instituto, e a gente não vê assim, uma diferença muito grande. Na época, quando, né, a gestão municipal teve conhecimento dessa nota, né, tão baixa, esse apontamento do Tribunal de Contas, foi notificado o Instituto do Reserva Prévia para que prestasse esclarecimentos, né, o porquê que os servidores que fizeram ali o lançamento dessas informações colocaram informações tão divergentes, né, que teve essa queda nas notas ali do Instituto de Previdência. E, infelizmente, nós não tivemos respostas, né. Foi oficiado, né, o Instituto ali, na época a presidente, né, a diretora, a Jocimara, e infelizmente a gente não teve resposta do motivo que levou, nós não sabemos quem que é os servidores na época que faziam o preenchimento dessas informações, mas a responsabilidade está sobre a diretora, né. Infelizmente a gente não teve ali a resposta do porquê dessa queda, né, em relação ao Instituto de Previdência. Então, assim, só deixar claro que, como Conselho Fiscal, a gente acompanhou, né, principalmente as notas são relacionadas ao Conselho Fiscal, né, então a gente acompanhou todos os trabalhos ali, é possível a gente comprovar a atuação do Conselho Fiscal, né, através das atas de reuniões, né, que são feitas, e todos os servidores, né, são capacitados, né, têm o curso de capacitação para poder estar exercendo a sua função como conselheiro. Então, só deixar claro assim, de que a atuação do Conselho assim, está realmente, né, acontecendo, né, o que assim, a gente acaba não entendendo o porquê desses lançamentos, dessas informações aí, que deixaram a nota tão baixa, ocasionando essa ressalva na prestação de contas do prefeito. E seria isso. Obrigado, Wagner. O senhor prefeito deseja se manifestar? Obrigado, doutor. Então, acho que o Wagner falou bem, ainda mais sendo presidente do Conselho. E é como a gente falou, a única coisa que chama atenção é porque no primeiro ano foi avaliado com a nota 10, no segundo ano com a nota 0 e no terceiro ano, que foi o ano passado, novamente avaliado com nota 10, com a nota como foi a primeira avaliação. Então, sendo que não houve nenhum tipo de mudança. Então, só deixar claro isso, que é uma ressalva, claro que a gente precisa ficar atento, né, em todos os âmbitos,
e sempre buscar melhorar ainda, né? Aquilo que, de repente, não só na reserva prévia, mas na educação, na saúde, de repente, ainda os objetivos que eu acredito que o Tribunal de Contas pretende que os municípios executem, aquilo que talvez não está sendo executado aqui em reserva ainda, a gente buscar, mas esse nós temos total ciência, nós, infelizmente, entramos com recurso para tentar tirar essa ressalva, mas é uma coisa que não tem como eu ter influência. A avaliação dos servidores de cada pasta não tem como eu influenciar, eles têm que dizer o que realmente está acontecendo. E, nesse caso, como eu já disse, um ano foi falado de uma forma, no segundo ano de outra, no terceiro ano voltou-se a falar como falou no primeiro ano. Então, tivemos essa dificuldade, é uma pena, né? Todo prefeito gostaria de ter as contas como eu tive de 2022, sem nenhum tipo de ressalva. Tivemos essa e eu espero que possamos aí ter superado, que tenha sido só durante esse ano e que a gente possa buscar melhorar sempre. Obrigado. Algum vereador possui interesse? Vereador Giovana? Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente, prefeito, os demais colegas. Você falou que foi oficializado reserva prévia e eles não se manifestaram por quê que não teve essa avaliação? Exatamente, vereadora. Nós fizemos, assim que a gente tomou conhecimento, né, dessa queda, né, na pontuação na análise da Previdência do município, foi oficiado, né, está aqui até o ofício que o prefeito municipal fez, né, posso até deixar a cópia para vocês aqui. Ele foi recebido, né, ano passado, né, porque a gente ainda tinha esse prazo para apresentar recurso, alguma coisa desse tipo. E, infelizmente, a gente não teve resposta, né, desse ofício que foi apresentado por o reserva prévia. Mais algum vereador possui interesse? Primeiro, um questionamento só para até título de curiosidade mesmo. Em que momento que vocês têm acesso a essas notas? É na abertura da análise da prestação ou lá no final? Então, o processo, o prefeito tem acesso, né? Nós ali acompanhamos o processo, né? Então, todos os apontamentos que são feitos, o prefeito é notificado. Então, a gente recebeu essa notificação. No início do processo de prestação. Isso. Uhum. Tá certo. Pode sim, senhor. Na verdade, já na instrução da CGM, que ele vai para a coordenadoria, né? Coordenadoria Geral de Gestão Municipal. Aí, quando vai para lá, quando sai já o parecer da CGM, a gente já tem acesso àquilo que ele já tem os apontamentos. E, claro, vai para o Ministério Público e tudo mais, e contas, né? E daí vai para o conselheiro fazer o relatório. Mas, então, já na instrução, a gente já tem conhecimento de mais ou menos o que vai ser pautado dentro do processo. Daí. Tá certo, mas não é antes né, não é no momento da atribuição da nota, vocês ainda não têm... Na verdade, pode ser consultado também lá no site do tribunal. Ah, tá. Que quando é lançado, ele já tem aquele... Já fica livre. Fica livre. Tanto tem até um link da Câmara, no site da Câmara, que você consegue acessar esse link do tribunal, Entendi. Que tem um painel ali de informações. Aí. Entendi. Doutor, posso só complementar sobre essa questão que é bem importante? É importante declarar que nós não temos acesso de alterar as notas que foram colocadas lá. Certo. Isso de forma alguma. Isso são dados que são todos compilados lá para o Tribunal de Contas, onde a gente tem depois o conhecimento. E daí, como o Berg falou, eles têm as notas lá, 3,75, 4, pronto, que daí é um cálculo que o tribunal faz na somatória de tudo, né? Então, a gente tem essa informação, mas não a critério de dizer se a gente pode alterar alguma ou pode mudar alguma. Não tem esse tipo de acesso. É só mesmo quando inicia o trâmite da aprovação de contas, para sair o parecer prévio, né, Berg? Que aí a gente pode ter o acesso de conhecimento sobre isso. E daí, claro, ele já dá um prazo para a defesa, dá um prazo, por exemplo, para você começar a apresentar defesa se não concorda com algo que está ali, no caso, ou que algum erro do próprio tribunal, né, que às vezes deixou de observar alguma coisa que foi colocada ali. Então, a gente, desse sentido, só para explicar, a gente não tem acesso a alterar nada depois do que está colocado. Eu fiz só essa colocação porque eu realmente imaginava que era dessa forma, mas para que os vereadores soubessem como que funciona esse momento. Tá? Mas é perfeito, eu imaginava que realmente era isso aí. Mais alguma colocação? Só isso mesmo. Obrigado.
próximo é o senhor Matheus, né? Boa tarde, senhor Matheus. Tudo bem? Então, só de início, né, divertindo a questão da amizade íntima, inimizade. Você tem interesse no julgamento das contas? Não. Não? Então, né, o doutor advogado sabe das consequências de eventual falso testemunho que configura crime no Código Penal brasileiro. O senhor Matheus, como fiz também com as demais testemunhas, eu deixo a palavra livre para o senhor e, ao final, os interessados, o senhor prefeito e demais interessados poderão fazer as perguntas cabíveis. Tá certo? Obrigado. Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde, presidente José Roberto. Boa tarde, prefeito municipal Lucas Machado. Cumprimentos demais vereadores, Dr. Douglas. A prestação de contas do ano de 2021 foi encaminhada ao Tribunal de Contas. Foi aprovada com ressalvas a respeito do gasto com o Fundeb, que é uma verba que é necessário a gente realizar esse gasto específico. Tinha um limite de 70% que a gente deveria realizar esse gasto, não foi atingido o limite, em razão da pandemia do Covid. Como bem sabe, naquela época, em especial na área de educação, as aulas, por conta das aglomerações, passaram a ser remotas de casa, não foi possível realizar nenhum tipo de gasto, além da folha de pagamento com os demais funcionários, né, a questão de transporte, fornecimento de equipamentos, não tinha como realizar esse fornecimento. Em razão disso, daí não foi atingido o limite mínimo estabelecido. As contas foram aprovadas com essa ressalva, mas até o conselheiro, naquela prestação de contas, informou que, em análise até o ano posterior do que foi gasto, e passou exatamente e deliberadamente o valor necessário, o gasto que faltava para gastar no ano de 2021 era mínimo em relação ao gasto no ano de 2022, então demonstra que o município, a todo momento, comprova que teve o gasto necessário, né? Em 2022 foi alterada a forma de análise da prestação de contas, né? Foi agora encaminhado para as secretarias, para os demais órgãos para realizar a prestação, né? Fazer através de um relatório, cada órgão, cada entidade, eles respondem a alguns quesitos. Em 2022 foi aprovadas as contas sem nenhuma ressalva, já a partir dessa nova forma de análise. No ano de 2023 foi aprovadas as contas com ressalvas, em especial por conta dessa forma de alteração de análise das contas. Foi verificado que o Instituto Reserva Prev teve uma baixa da nota do ano de 2022 para o ano de 2023, em especial sobre o Conselho Fiscal de ter um regimento que conseguisse atender a todas as necessidades do Instituto. No ano de 2022 foi informado que tinha esse regimento, deram a nota 10, que existia, estava ali. No ano de 2023 a nota foi 0. Todavia, não foi alterado o regimento, não foi retirado nenhum regimento, nada que de um ano para o outro. Então, causou essa estranheza. O Instituto Reserva Prévia foi notificado, foi oficiado na época, não foi obtido respostas, não teve como informar para o Tribunal de Contas o motivo desse valor, né, de ter baixado o valor da nota, mas, em especial, o que alterou a ressalva na prestação de contas do ano de 2023 foi a falta do Reserva Prévia de informar que existia esse regimento, que esse regimento estava ali. Não sei quem fez a prestação, quem realizou a resposta àqueles quesitos, mas essa foi a ressalva. Todavia, mesmo assim, as contas foram aprovadas e seguiu normalmente a prestação. Colocação? Da minha parte, não. Senhor prefeito, algum vereador deseja perguntas? Então, agradeço a participação, senhor Matheus. Obrigado. Obrigado. Concluído a oitiva das testemunhas, indago o senhor prefeito municipal se pretende apresentar as alegações finais dentro do prazo, ou se já entende que as provas aptas, as provas produzidas já são aptas ao julgamento.
Então, doutor, a partir do que foi falado das testemunhas, do que já foi apresentado também, acredito que o que já foi informado já é suficiente para a nossa defesa. Então, eu remisso a defesa prévia e também dispenso a alegação final, entendendo que acredito que os questionamentos possíveis já foram explicados e também as provas já foram apresentadas também da nossa parte. O senhor prefeito encontra alguma nulidade no processo? Não. Uma vez elaborado o parecer da Comissão de Finanças, o senhor entende que pode ser colocado em julgamento na próxima sessão ordinária? Sim. Sem questionamentos? Sem questionamentos. Obrigado. Só dando encerramento, agradecer a presença dos vereadores, do prefeito, das testemunhas, do assessor que acompanhou aí, do presidente, da Câmara, do Dr. Douglas. Sem mais para o momento, declaro encerrado essa sessão.